Beleza. Bom, nesse treinamento hoje, então, nós vamos falar sobre os cadastros básicos do sistema, tá? Cadastros básicos do sistema, que a gente vai falar sobre cadastro de empresa, cadastro de material, cidades, estados e países, cadastros de forma e condição de pagamento, tá? Eu sei que é uma rotina bem usual nossa, a gente lidar com bastante cadastros de material, cadastro de empresa, mas hoje eu queria focar mais nos pontos mais importantes, tá? O que a gente costuma ver mais, o que dá mais um pouco mais de problema, né? A gente fala um pouco de cadastro de empresa e cadastro de material, fala assim, é um simples cadastro, né? Ele não tem tanta abordagem, assim, é uma coisa simples, é só dar F2 e incluir. Mas a gente tem que ter um pouco da dimensão de tudo que envolve um cadastro de empresa, né? Ele vai ser utilizado lá em compras, vendas, ele é utilizado para cálculos fiscais, CRM, comissão, qualidade, contábil, financeiro. Isso ainda é o que eu lembrei, tá? Pode ser até outros módulos que o cadastro de empresa influencia e que eu nem coloquei. Então, é importante a gente salientar e dar a devida importância de um bom cadastro de empresa. Porque se eu cadastro uma empresa, um produto de forma errada, ele dificilmente, no momento da inclusão dele, ele vai dar algum problema. Ele vai dar problema lá na frente, a hora que eu for fazer algum fechamento contábil, algum fechamento de custo, fechamento de estoque, sempre nas apurações, né, que ele pode ocasionar um problema. Ele não está calculando o custo certo, ou na hora de emitir a nota, ele está indo com o campo errado, não está indo a tag certa, ou está dando que o código está inválido, né? Então, sempre nos finalmente que ele dá problema. Então, a gente tem que olhar com carinho esses dois cadastros, porque eles são o ponto base, um ponto base para a gente fazer as operações dentro do industrial. Tá? A mesma coisa acontece com o cadastro material. Né? O cadastro material também influencia lá em compras, vendas, comissão, engenharia. Opa, acho que eu passei aqui, cadastro de empresa, CRM. Então, você vê aqui que é quase as mesmas coisas, né? O que muda aqui, CRM, qualidade, cadastro material, engenharia, custo, também influencia no contábil, financeiro, cálculos fiscais, compras e vendas, tá? Então, são cadastros teoricamente simples em se realizar, mas muito importante na continuidade dele, né? No que ele vai, o que vamos amarrar nesses cadastros, tá? Não vou salientar muito aqui, gente, o ponto a ponto, o que é cada campo, tá? Por isso nós temos os manuais lá no R. Lá no R tem os manuais de cadastro de empresa, cadastro de produto, descritivo de forma e condição de pagamento, que ele menciona o que cada campo é, o que discrimina exatamente cada campo na tela. Tá? A gente vai abordar um pouquinho, algumas coisas um pouco mais diferentes hoje, tá? Parâmetros importantes que a gente tem que salientar lá no parâmetros configurações. Primeira coisa que a gente tem que estar na mente aqui é a empresa referência, que eu amarro ali no geral. Então, lá nos parâmetros, configurações geral, eu tenho a empresa, no caso aqui está 001, mas pode ser qualquer outra, não importa o código, desde que ela esteja com a classificação referência, que a gente vai mostrar daqui a pouco como é, tá? Mas salientar que esta empresa aqui, que é responsável pelas operações, pelas emissões, parte dela a emissão de nota, parte dela a emissão de boletos, tá? Então, ela é a empresa base, a empresa emissora do sistema, tá? Então, o que às vezes acontece, especialmente quando criam-se bases novas no cliente? Ele cria lá o cadastro da empresa como referência, mas ele não amarra aqui na empresa. Então, o sistema ainda não é só pelo fato de você ter cadastrado uma empresa classificação referência, o sistema já vai utilizar ela como base. Não, eu preciso vir aqui nos parâmetros e amarrar também nisso daqui, é importante. Pontos para nós do suporte, quando a gente quer
admitir a Sabrina aqui. Quando nós precisamos fazer algum teste, por exemplo, de nota fiscal. Quando a gente vai fazer um teste de nota fiscal, nós estamos numa base do cliente, DBEX, que normalmente estaria aqui, ou Schimone, que vai estar a empresa, referência Schimone e tudo mais, tá? Só que para os nossos testes de homologação, para a gente utilizar o cartão, eu preciso colocar aqui a empresa Zucchetti como parâmetro, tá? Para quê? Para que quando eu for fazer as funções relacionadas ao cartão, ele consiga enxergar que a minha empresa emissora é a Zucchetti, tá? Mas isso aqui para nós, tá? No nosso ambiente de homologação. Aí, nosso ambiente, se eu quero utilizar o cartão para alguma atividade, eu vou colocar a empresa aqui, não mais a minha empresa base emissora, por exemplo, que seria a base do cliente, Schimone, Lume, não. Como eu estou utilizando para testes e eu preciso utilizar o cartão, eu coloco aqui a empresa do CAT, ok? Isso daqui é um ponto importante para a gente ter em mente e saber que não basta cadastrar a empresa como referência, preciso amarrar nos parâmetros. Outros parâmetros importantes que interferem na nossa rotina: gerar o código automático de empresa, gerar código automático lá no plano contábil, da minha conta contábil, e também do minha conta adiantamento, tá? Que a gente também vê bastante isso lá no cliente. Isso são parâmetros. Então, tem empresa que coloca manualmente o código da empresa, tem empresas que configuram manualmente seu plano contábil, tá? Então, para que o sistema faça isso de forma automática, este parâmetro precisa estar ativado, tá? Criação automática de código, conta e conta adiantamento também. Isso daqui é mais um parâmetro para facilitar as buscas. Então, eu ativar uma busca rápida no cadastro de empresa em produto. O que isso faz? Quando nós estamos em alguma rotina, no pedido de compra, pedido de venda, por exemplo, eu vou lá na busca rápida, que é aqueles 3 pontinhos para buscar a empresa, ele só vai buscar as empresas diferentes que não estejam com status inativa e bloqueada. É a única coisa que ele faz, tá? Então, quando eu vou buscar, ele traz um pré-filtro na tela em que esse pré-filtro não estejam classificação nem inativa, nem bloqueada. Um parâmetro também um pouco assim, recente é este aqui, ó, permitir cadastrar a empresa com o CNPJ já cadastrado. Então, nas versões anteriores do sistema, isso não era possível. Tá? Então, por exemplo, eu só posso cadastrar uma empresa com o mesmo CNPJ com classificações distintas. Então, ou seja, eu posso ter uma empresa com CNPJ 123 sendo cliente, uma empresa 123 sendo fornecedor, sendo transportador, ou seja, o mesmo CNPJ para classificações distintas. Mas teve uma empresa que precisava que cadastrar, por exemplo, o cliente, classificação cliente, para o mesmo CNPJ, só que endereços distintos. E ela não poderia utilizar aquela possibilidade do mesmo endereço no mesmo cadastro, tá? Então, teve essa necessidade de criar esse parâmetro que ao você marcando ele, você consegue cadastrar o mesmo CNPJ para o mesmo tipo de empresa, tá? Não vejo muito, isso daí até meio, não é muito usual, mas tem esse parâmetro aí por causa de uma empresa, na verdade, que ela precisava. Eu não sei exatamente, acredito que seja a Diesel Truck que precisava dessa ferramenta aí, desse parâmetro, tá? Mas serve para isso. Ele dá a mensagem, a hora que você vai cadastrar uma nova empresa com que aquele CNPJ já está cadastrado, ele dá a mensagem que o CNPJ já cadastrado, deseja continuar? Aí sim, para concluir o cadastro, tá? Então, são parâmetros aí que influenciam um pouco nessa rotina. Uma outra alternativa para cadastro de empresas aqui, que é o parâmetro cadastros de empresas rápidos, cadastro rápido de empresa. Então, além de cadastrar uma empresa, lá em menu, cadastros, empresas, eu posso cadastrar também na assistência técnica.
Se eu marcar o tipo contábil do cliente neste parâmetro e o agrupamento do cliente aqui, eu consigo lá na assistência técnica cadastrar uma empresa. O cadastro não é completo, tá? Mas ele já faz o cadastro rápido para quê? Para que a assistência técnica não fique esperando cadastrar a empresa. Então, às vezes, vem lá no departamento de assistência técnica que ele precisa fazer uma ordem de serviço, só que a empresa nem está cadastrada ainda. Então, ele pode ir lá e cadastrar rapidamente aquela empresa para ele seguir com o trabalho. Então, onde é? Só para mostrar rapidinho aqui. Então, aqui em assistência técnica, ordem de serviço. Então, a pessoa está lá incluindo, né? Ah, não tem a minha empresa. Ela pode vir aqui no botãozinho adicionais, cadastrar empresa, tá? Só posso cadastrar com o tipo cliente, tá? Mas ele não fica parado lá esperando uma outra pessoa cadastrar a empresa. Então, isso daqui é mais para mostrar para vocês que é possível, além do caminho menu cadastro empresas, que nós todos já conhecemos, temos também essa possibilidade de cadastrar uma empresa, que a gente fala que é o cadastro rápido de empresas, lá a partir da tela de assistência técnica, tá? Então, é bom saber dessa funcionalidade aí. Pontos importantes no cadastro. Então, tem aqui minha doceria, que eu cadastrei aqui como exemplo. Código da empresa, né? Que lá a gente já viu que pode ser tanto automática como manual. Classificação da empresa. Vamos lá. Então, a classificação da empresa, ela pode ser B cliente. Quando que é B cliente? Então, pessoas jurídicas, nacional ou exterior, tá? Não vamos confundir. Quando a gente trata de empresas fora do país, comercial exportadora, ela é diferente, tá? Então, B cliente, todas as pessoas jurídicas, sejam dentro do país ou fora do país. Cliente não contribuinte, tipo C, pessoa, seja ela física ou jurídica, que não realiza as atividades sujeitas ao ICMS, ou seja, ela não contribui com o ICMS, tá? Basicamente é isso, tá bom? Então, cliente não contribuinte. Paula, eu preciso saber disso? Não, quem vai classificar é o cliente que vai classificar todas essas classificações na empresa. Mas o ser cliente, ele é importante, por exemplo, porque ele faz uma amarração lá na natureza de operação para buscar as configurações fiscais, para buscar, na verdade, o CFOP correto. Ele é importante para o cálculo do DIFAL, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer algum atendimento em que minha empresa é tipo C cliente, tem que acender uma luzinha amarela para mim, porque ela tem algumas regras específicas, tá? Para diferentes cálculos, tá bom? Como de FAO. E eu tenho que ter em mente também que ela precisa ter uma natureza de operação, lá um tipo de CFOP específico como cliente não contribuinte, porque senão vai dar aquela mensagem que falta configuração fiscal. Aí, às vezes a gente está lá, tem configuração fiscal cadastrada, tem a aplicação do material na natureza de operação, onde está o erro? Não tem CST, lá, o que que é? Aí a gente não se atenta que o cadastro da empresa está como C, cliente não contribuinte, e eu não tenho um CFOP para o tipo C não contribuinte, tá? Então, alguns pontos assim, ser cliente não contribuinte, aquela empresa está dando problema, vamos ficar um pouco mais atento, porque ela tem regras específicas aqui, ok? D, cliente consumidor final. Consumidor final, seja pessoa física também ou jurídica, independente, que o material que ela está comprando ou vendendo vai ser consumido por ela, tá? Uma regra específica do sistema quando eu coloco que é cliente consumidor final. Se houver IPI, o IPI irá agregar automaticamente no ICMS. Às vezes também você pode pegar um atendimento assim.
estou fazendo a nota fiscal, eu não quero que o IPI agregue a base do ICMS. Aquele parâmetro, que daí, nos outros treinamentos a gente vai ver, mas tem um parâmetro na natureza de operação que eu informo que o IPI agrega a base do ICMS. Aí o cliente fala, não está marcado. O que pode ser? Você vai lá no cadastro da empresa, o cadastro da empresa é consumidor final. Consumidor final, gente, via de regra fiscal, o IPI vai agregar a base do ICMS. Então, às vezes, o cliente classificou errado. Não é consumidor final. É uma pessoa jurídica normal. Aí é só colocar a classificação certa e o sistema não vai mais embutir o IPI na base do ICMS. Caso contrário, ele vai embutir. Tá bom? Cliente E, comercial exportadora. Muitos clientes fazem confusão com cliente exportadora e cliente do comércio exterior. É diferente. Tá? Quando eu vou fazer uma exportação, por exemplo, vou vender lá para a Alemanha, pessoa jurídica com o tipo B cliente. Comercial exportador eu vou usar quando eu uso, por exemplo, um despachante aduaneiro para realizar a exportação em meu nome. Então, é uma prestadora de serviço no ramo do comércio exterior. Tá? Ela tem um CFOP distinto. Então, quando a gente faz uma venda direto, uma exportação direta, o CFOP vai iniciar por 7 e alguma coisa. Quando eu contrato uma empresa comercial exportadora para realizar essa exportação, a minha nota para essa comercial exportadora, o CFOP pode ser 5 ou pode ser 6. Tá? Ela não vai ser 7, porque eu não estou vendendo diretamente para fora do país. Então, estas empresas que fazem esse serviço de comércio exterior em meu nome, elas são classificadas como comercial exportadora. Tá? Essa é a diferenciação. Ok? Fornecedor industrial. Fornecedor industrial, o IPI vai somar o total da nota. Eu acho que todo mundo já pegou um caso como esse, né? Então, às vezes, o cliente está entrando lá com uma nota que tem IPI, o IPI não está somando. Por que não está somando? Porque ele está como fornecedor comercial. Então, esses dois aqui, ó, a regra é a mesma. O industrial soma o IPI, o comercial não soma o IPI. Tá? Por quê? O IPI é Imposto Produto Industrializado, né? Vai ter IPI a uma empresa de indústria. O comércio não tem IPI. Então, por isso que tem essa regra já geral, não é parâmetro, não é nada. Colocou lá fornecedor industrial, beleza, ele vai entender o IPI bonitinho. Colocou fornecedor comercial, ele não vai somar o IPI, porque o sistema já entende que, poxa, se é comércio, não tem IPI, não tem imposto sobre produto industrializado. Ok? Prospect são apenas cadastros simples, né? O sistema não vai utilizar ele para nada, só para cadastro. Assim, eu vou prospectar clientes, né? Então, é aquele lá que nem é meu cliente ainda, eu estou conquistando ele. Então, são cadastros ali que não será utilizado nas rotinas. A empresa referência, como eu já falei, então a empresa base da operação. Posso ter mais de um cadastro de empresa referência? Sim, né? Que a gente já vê acontecendo. A gente já vê a Scapex, entre outras, Tupi, etc. Tem na base 3, 4, 5, 10, 15 empresas como referência. Por quê? Não importa o cadastro ser a referência, o que importa é o que está amarrado lá no parâmetro, como eu mostrei. Então, é lá no parâmetro que vai definir quem que é minha empresa base, tá? A empresa referência são as empresas que aquele cliente utiliza nas diversas operações, né? Transportadora também, né? Tem uma classificação certa. Então, todas as transportadoras devem estar com a classificação transportadora para fazer as entradas do CTE, para fazer a importação do CTE pelo robozinho certinho, tá? Para eu poder fazer as amarrações no cadastro de transportadoras, tá? Então, o cadastro de empresa transportadora também é importante. Ponto de venda. Também ela é utilizada, tá?
São, por exemplo, é mais fácil explicar, são, por exemplo, lá, eu estou lá num shopping, tem aqueles quiosques dentro do shopping. Ali não é a loja, né? Não é a venda ali. É só um ponto de venda, onde, por exemplo, eu tenho lá minha fábrica de doces. Então, no meu shopping tem o meu quiosquinho de doce. A minha empresa vai emitir uma nota de remessa para eu mandar as mercadorias para o meu quiosque. Eu vou mandar para o meu quiosque. Quem que é o meu cliente? É o meu ponto de venda, tá? Então, eu posso ter, sim, cadastros de empresa, que seria o endereço do meu quiosque lá no shopping, tá? Com a classificação ponto de venda, tá? Quem vai começar a utilizar muito isso daqui vai ser a Hexa. A Hexa, ela tá trabalhando com o Mercado Livre agora, então ela vai ter uma rotina, esse ponto de venda aqui, ele tem uma rotina amarrado aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Aqui em fiscal, emissão de notas, notas manuais, tá? Eu tenho aqui a emissão de notas para pontos de venda, certo? Que daí mais para frente a gente vai ver. Hoje não é o foco, mas só para vocês terem a dimensão do que isso daqui influencia, tá? Tudo isso é só o tipo, tá? Então é importante sim a gente salientar. Posso ter aqui o mesmo CNPJ classificado como cliente, como fornecedor, como transportadora? Sim, tá? A mesma empresa, ela pode ser ora cliente meu, ora fornecedor e a minha transportadora. Então, por exemplo, tem uma transportadora, ela faz o transporte para mim, eu vendo para ela e, sei lá, ela faz alguma coisa e eu compro dela alguma coisa também, tá? Nada impede, tá bom? Status, tenho aqui. Vamos abrir aqui. Status, que o sistema vai olhar sempre ativo, né? Para fazer as operações. Mas tenho aqui também inativo, novo e bloqueado. Então, quando eu estou cadastrando uma nova empresa, é bom deixar como novo para fazer as revisões de cadastro e tudo mais. Ah, tá tudo certo? Aí eu coloco ativo. Posso inativar e também bloquear essa empresa, certo? Tipo contábil, importante e obrigatório, tá? Preciso lá. Se o meu parâmetro está ativado para que o sistema gere automaticamente esta conta contábil, apenas informar o tipo que ele vai gerar automaticamente aqui. A mesma coisa com o tipo adiantamento, tá? Agrupamento da empresa, essencial, senão não consegue fazer nenhuma das operações fiscais dentro do sistema. Temos aqui ainda comissões, mas essas partes aqui muito específicas, gente, quando chegar na funcionalidade em si, a gente volta a ser tratado, tá? Porque senão eu vou ficar a manhã inteira só falando de ponto a ponto, tá? Temos aqui também o endereço, né? Que todo mundo aí já viu. O que é importante aqui no endereço, né? Como cadastro de empresas. O CEP, para ele buscar certinho a cidade, tá? CNPJ ou CPF, o CNPJ, o sistema busca por aqui, e a inscrição estadual, tá? Uma observação que eu quero colocar aqui é esse contribuinte do ICMS. Lembra quando eu falei para vocês, quando a classificação tiver como ser cliente não contribuinte, acendeu uma luzinha? Essa luzinha é daqui, tá? Por quê? Cliente C, cliente não contribuinte, e esse flagzinho contribuinte do ICMS, eles estão ligados diretamente no cálculo do DIFAL. Se este parâmetro estiver marcado, ele não vai calcular o DIFAL. Então, pode até decorar isso. Se este parâmetro contribuinte do ICMS estiver marcado, ele não vai calcular o DIFAL, tem que estar desmarcado, porque a regra geral do DIFAL é para cliente não contribuinte do ICMS. Sim, Paula, mas então por que colocaram isso daqui? Por que fizeram isso? Porque a Dizeltran que tem clientes ela classifica lá na mente dela que é cliente não contribuinte, mas contribuintes do ICMS.
tá? Porque antes da chegada do DIFAL, a gente entendia assim, cliente não contribuinte, não tem inscrição estadual. Pronto. Não, mas daí ela me mandou um monte de legislação e tal, que não é assim, tal. Então, eu tenho que classificar como cliente não contribuinte e ser contribuinte de CMS que ele não tem direito ao DIFAL. Então, tá, tudo bem, criamos o parâmetro e é assim que funciona hoje. Então, se eu classificar como C, a luzinha amarela, sabe aquela luzinha lá de ideia, aquela lampadinha? Acende essa lâmpada, porque para cálculo de FAO só vai calcular se estiver contribuinte, não estiver marcado contribuinte do CMS, certo? Uma luzinha que acende. Quanto ao CEP, eu não sei se vocês já, nos testes de vocês, ou com o cliente mesmo, vocês já pegaram essa mensagem. CEP não está dentro da faixa aceitável para a cidade. Então, isso nada mais é que o cadastro da cidade interferindo aqui no CEP. Tá? Então, lá no cadastro da cidade, a gente vai ver que o CEP está ligado na cidade. Então, se eu colocar um CEP em que a faixa do CEP na cidade não seja o que eu estiver marcando, ele vai dar aquela mensagem lá. Então, aonde eu tenho que arrumar? Um cadastro de cidades, tá? Ainda no cadastro do endereço, eu tenho esse campo aqui, que é importante também, que é o tipo de endereço, tá? Ele pode ser comercial, entrega ou cobrança. Endereço comercial, ele é obrigatório, eu tenho que ter o endereço comercial. Mas também posso ter endereço de entrega, diferentes endereços de entrega, e endereço de cobrança também, tá? Um endereço de entrega, eu posso ter vários endereços de entrega. Então, o que vai mudar? Quando eu for fazer o pedido de venda ou uma nota fiscal de saída, o sistema ele vai trazer o código da empresa e ele vai abrir duas, três, o quanto que eu tiver de endereço de entrega para eu selecionar no momento da emissão aquele endereço que eu estou faturando, tá? Vamos lá, cadastros de cidade. Menu cadastro cidades. O que é importante a gente salientar aqui? Para o cadastro de empresas, né? Então, tem vários parâmetros aqui. Então, ele interfere também em algumas outras rotinas. Mas eu não vou falar aqui, senão a gente vai embananar, tá bom? Então, o cadastro da cidade é interligado com o cadastro de empresas. O que ele vai afetar aqui para mim? O que é importante? Cadastro do IBGE, e o CEP, tá? Lembrando que quando eu estou fazendo um cadastro de empresa fora do país, não existe CEP fora do país, né? O CEP é brasileiro, aqui dentro do Brasil, né? Então, se eu estou fazendo um cadastro de empresa fora do país, o meu CEP é tudo zero. 0000, final, 0000, tá? Lembrando aqui, só um ponto de observação. Estado. O que é importante no cadastro do Estado? Também o código do IBGE e os web services, tá? Os web services estão ligados no cadastro do Estado, menu cadastro estados. Então, aqui eu defino o web service da NFE e do CTE. Pontos importantes também, pontos básicos e iniciais para a gente conseguir trabalhar com o sistema. País. Siscomex, a unidade, que é a moeda, né? Se é dólar, se é real. E o código do Banco Central também, que é importante, porque é utilizado na hora que vai fazer, emitir a nota, vai nas tags específicas, tá, gente? Siscomex, por exemplo. Não sei se todos conhecem a funcionalidade de fazer o confronto com os CEPs. Tem alguns clientes, na verdade, que eu peguei, que às vezes colocavam o CEP, o CEP de Limeira, mas ele está trazendo a cidade, sei lá, de Sumaré. Por quê? Porque os CEPs estavam todos errados na base do cliente, tá? Isso daí é muito antigo, ainda mais clientes antigos, isso é muito comum acontecer. O sistema hoje ele tem uma interface no próprio sistema que ele faz o confronto com os CEPs no ambiente offline lá do correio.
tá? Então, lá nas cidades, no botãozinho adicionais, eu tenho essa possibilidade aqui, ó, de atualizar tabelas de cidades, que daí o que ele vai mostrar para mim essa telinha, onde eu vou marcar e fazer manual as alterações. Ele vai mostrar para mim o que tem de novas cidades, as cidades já existentes para atualizar, cidades que não existem no correio, mas que existem no sistema, e se você quiser atualizar, ele apaga, ele faz uma atualização geral de cidades e de CEPs, tá? E também, se você quiser, você pode atualizar esses endereços via web service, que daí leva alguns minutos. Na verdade, são muitos minutos, tá? Eu fiz isso daqui, levou quase 1h20. Mas é interessante fazer, porque a hora que eu vou cadastrar uma empresa, eu colocar o CEP ali, ele já busca o endereço. Eu vou mostrar para vocês, tá? Facilita bem o usuário. E ele faz a manutenção, não fica correndo o risco de eu colocar CEP, o sistema está trazendo errado, e etc. É uma função legal que o sistema tem para atualizar os CEPs nas cidades, tá? Empresa do exterior. Então, só recapitulando tudo que eu já falei, tomando por base quando eu vou cadastrar uma empresa fora do país, lembrando que não é comercial exportadora, tá? O país ter o Siscomex, a unidade em dólar, tudo certinho. O estado, o pulo do gato é ser a sigla X, é pela sigla X que o sistema vai entender que é fora do país, que ele vai pegar as configurações fiscais de importação e de exportação lá na configuração fiscal, tá? É pelo estado EX, que tá vendo aqui que ele desabilita o campo CNPJ, o campo inscrição estadual, porque empresa fora do país não tem nada disso, tá? Classificação tipo B cliente e os CEPs, conforme eu cadastrei lá no meu município, né? Tudo 000, para ele trazer 000 aqui, porque CEP não tem no cadastro fora do país. Ok? Então, vamos fazer um aqui rapidinho. Então, vou vir aqui, vou cadastrar uma empresa. Esse tipo, trouxe 3 tipos, gente. O que faz trazer os tipos aqui, né? Ah, por que eu vim aqui nos 3 pontinhos e trouxe só esse? É a classificação lá no plano contábil. Então, aqui no plano contábil, o sistema vai trazer para mim os tipos contábeis que estão classificados com tipo 7. Isso daqui que faz sair lá para mim. Se eu não tenho essa classificação no meu plano contábil, mesmo que o meu parâmetro esteja marcado para criar a conta contábil, ele não vai criar, porque ele não vai saber qual que é o tipo contábil que ele vai criar automaticamente a conta, tá? Então, essa classificação aqui, tanto para clientes quanto para fornecedores, certo? Então, é por isso que traz somente essas 3, porque dentro do meu plano contábil, esses 3 tipos estão classificados como cliente. Este meu cliente, o que ele é? Internacional, nacional, transportadora? Nacional. Não informa a minha conta contábil, por quê? Porque eu estou marcando que é automático, tá? Minha conta de adiantamento não criei. O cadastro em si é simples. Ó, coloquei agrupamento. Posso não colocar agrupamento? Posso, tá? Porque é um cliente novo e eu só estou cadastrando ele. Aqui, ó. Vou colocar o CEP aqui da minha casa. Olha aqui um problema de CEP, tá? Trouxe aqui, ó. Paulo Martins, Solar dos Nobres, mas ó a cidade. São Paulo. Não é São Paulo, é Limeira. Por que que isso acontece? Isso acontece no cliente. Porque se eu ir lá no cadastro da cidade de São Paulo, cadastros, cidade São Paulo, acho que está com tio. Eita.
Não alterar aqui. Ó a faixa dele. 19999. Então, 13.481.233, ele está dentro da minha faixa. Tá? Isso daqui tá errado. Porque se eu fiz a... Deixa eu entrar numa outra base aqui. Eu criei uma base treina. E na base treina eu fiz aquele ajuste de CEPs. Aquela manutenção de CEPs. Deixa eu entrar aqui. Se eu colocar o mesmo CEP nesta base que está atualizada de acordo com a base offline do correio, ela vai trazer certinho a cidade. Peraí, que tá pensando. Gente, tô andando muito rápido, tá tudo bem aí? Falando com o computador aqui é muito ruim. Então, aqui eu estou numa base em que eu atualizei os dados do CEP. Se eu colocar o CEP, ele traz Paulo Martins, Solar dos Nobres e 179. E vocês viram que só o fato de eu colocar aqui o CEP, ele já trouxe para mim os dados do endereço. Se eu não faço aquele atualizar, se eu não atualizo com os dados do web service lá do correio, eu coloco aqui, ele não traz para mim automático o endereço, tá? E para fazer isso daqui também, é só a hora que eu estou cadastrando a empresa. Então, se eu vir aqui, pegar essa que já está cadastrada e fazer a mesma coisa, tá vendo? Ela não busca, ó. Essa função de trazer automático o endereço, o número, o bairro, é só quando eu estou incluindo um cadastro, tá bom? Opa, perdi tudo, gente. Calma aí. Então, aqui eu vou colocar endereço comercial, colocar meu CPF. Deixa eu corrigir a cidade. Isento, tá? Do cadastro aqui, e-mail de NFE, ele vai buscar do cadastro, tá? Pasta NFE é obrigatório? Não, não é obrigatório. Só que quando vai enviar a nota, ele fica dando lá, às vezes, a pasta não configurada. Mas é por causa disso, tá, gente? Eu já abri para não aparecer a mensagem, mas não tiraram. Então, fica aparecendo a mensagem mesmo, tá? Isso daqui são informações para o exterior. Só quando a gente for falar do comércio exterior, eu falo para vocês. É apenas indicativo, apenas cadastros, tá? Então, para o cadastro da empresa, o que é obrigatório é isso, tá? Confirma. Vou cadastrar como novo. Como eu trouxe automático, ele vai trazer o código automático para mim. Então, a minha empresa é 7323. Vou buscar aqui. Criou a conta contábil, tá? Se eu quiser bloquear, confirma, ele vai trazer para mim o motivo, teste de bloqueio. Para que eu bloqueio? Às vezes o cliente é um pagador, vi lá que ele está me devendo um monte, vou lá e bloqueio para não utilizar mais essa empresa, certo? Cadastro de empresa, mais isso, tá? Posso inativar as empresas. Por exemplo, eu quero inativar todas as empresas que estão há 180, 300 dias sem movimento comigo. Eu coloco o período aqui para mim, marco quem eu quero inativar e confirmo. Daí ele vai inativar todas as empresas que estão marcadas aqui de uma vez só, tá? Essas funcionalidades que tem aqui no cadastro de empresa,
certo? Eu vou dar sequência aqui no cadastro de produtos. Ou alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode deixar as dúvidas para o final? O que você acha, Dani? Deixa para o final? Acho que deixa para o final, sim. Tá. Então vamos lá. Cadastro de produtos. O cadastro de produtos eu posso cadastrar tanto automático como manual, tá? Aqui uns pontos importantes para a gente ver. Código de material. Cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente já viu que dá problema. Espaços no final dá problema. E eu tenho diferentes maneiras de cadastrar um código automático no sistema, tá? Então, aqui, eu posso fazer com que essa geração seja automática, tanto do código como da descrição, ok? Pela composição de código e pela estrutura mercadológica. Esse daqui é a composição do código. Então, eu configuro lá para vir uma... a gente fala que, na verdade, é uma máscara do código para o sistema gerar automaticamente esse código mediante uma configuração anterior. Então, por exemplo, o GF utiliza a estrutura mercadológica, porque pelo código do material, ele já identifica, muitas vezes, se é revenda, se é semi-elaborado, se é produto acabado, a cor do material, você compõe pelo código toda a estrutura do material nele. Então, isso daqui o sistema tem essa possibilidade na hora de gerar este código, mediante a configuração. Temos as duas linhas, que é a composição de código dessa tela, que ele vem aqui, ao gerar, ele já compõe o código automático e leva para o cadastro do material. E também estrutura mercadológica, que ainda é um pouco ainda mais abrangente. Você consegue quebrar mais ainda essa composição de código, tá? Então, tem essas diferentes formas aqui. Mostrar para vocês que acho que é importante e poucas vezes nós vemos isso no cliente, tá? Então, eu quero mostrar para você como faz. Então, aqui no cadastro de material, no botãozinho adicionais, eu tenho a composição de código e a estrutura mercadológica. Onde que eu cadastro isso daqui? Aqui em cadastro, materiais, composição de códigos de materiais, tá? Então, eu fiz um aqui rapidinho. Vamos fazer um aqui, tipo, show, sequência. Vou colocar aqui. Chocolate. É só cadastro, tá, gente? Show. Dois. Barra. Tá bom. Então, vou ter aqui o choco. Eu posso incluir valor? O que eu quero que mostre? Choque. Chocolate. Dentro da barra. Eu vou colocar dentro de chocolate. Eu quero que pareça barra. Pronto. Inclui os valores tanto para o chocolate quanto para a barra. Eu posso criar uma composição automática para ativo e para licença, que já estava aqui, e esse de chocolate agora. Então, lá no meu cadastro de materiais, ao incluir ele, se eu quiser fazer a composição de o código, eu vou buscar o chocolate que eu criei. O que eu quero que apareça? Choque de chocolate e de barra. Gerar
ele vai fazer a composição choque, Ba, que é o que eu cadastrei lá, 001. Se eu fizer o próximo, ele vai gerar choque, Ba, 0002. Ele gera automaticamente o sequencial. Eu não preciso ficar imaginando qual que é o código que eu quero daquele material. O sistema já tem um sequencial mediante a composição. Confirmar, ele já traz automático aqui para mim. Tá? Outra forma de fazer é a composição. Estrutura mercadológica, composição. Como que a estrutura de mercadológica funciona? Também lá em cadastro, materiais, estrutura mercadológica. Então, tem vários aqui que eu fiz, tá? Ele é um pouco mais extenso para cadastrar, mas vamos fazer um aqui. Vamos fazer um diferente, sei lá, leite. Fazer um sequencial 4. Só para vocês verem como ele trabalha, tá? Então, vou fazer aqui, nível 1. Vou colocar leite. Quantos dígitos na descrição? Vou colocar 2. Tanto na descrição como no código, tá? Segundo nível. O segundo nível, eu quero que o leite pareça para mim se é premium. Quantos? 2 também, para vir o pre, né? De prêmio. PR. Nível 3. Eu quero que apareça se é desnatado. Também 2. E assim eu vou fazendo a composição dele, tá? Aqui na abinha níveis, eu vou colocar, ele vai aparecer para mim o leite, o premium e o desnatado, que é a descrição que eu quero que apareça na composição. Então, se eu vir aqui incluir, tá, o que você vai, o que você quer que apareça no código? Eu quero que apareça LE, de leite. Premium, quero que apareça PR. Prêmio. E DE de desnatado. Desnatado. Pronto, criei a minha composição. Posso colocar mais, posso colocar 6 tipos de níveis, tá? Mas para não estender, coloquei 3 aqui. Configurei e vou lá criar meu material. Incluir, botão adicionais, estrutura mercadológica, composição. Ele vai trazer aqui para mim, qual que é o tipo? Eu tenho vários tipos de materiais que eu posso fazer a composição. Vou criar agora o leite. Então, venho aqui do leite. E ele vai trazer para mim as estruturas que eu criei. O LE, o PR de prêmio e o desnatado. Eu coloquei para gerar tanto o código como a descrição. Então, na hora que eu clico aqui em gerar, ele vai trazer para mim o código do material já gerado e a descrição também. Confirmando, ele traz para mim e não habilita a alteração. O que é legal disso? Isso daqui eu não vou ter o risco de ter espaço no final, de ter algum caractere inválido, tanto na descrição como no código, que é o que acontece muito, tá? E é uma forma também, as indústrias maiores utilizam, a GF utiliza muito isso, para a composição realmente do código, para ter um porquê daquele código, né? Não um código simplesmente que, eu acordei e quero um código assim assado. Não, tem uma estrutura, tem o porquê das descrições, de cada sigla da composição do código. Então, é uma coisa muito mais controlável assim, tá? Então, esse daí é um ponto importante, acho que e difícil que a gente vê, da gente ver no cliente fazer, tá? Status. Vamos voltar aqui no sistema. Status importantes do sistema aqui. Ativo. Então,
para a utilização do sistema, eu preciso estar com status ativo e inativo. Novo também pode ser utilizado. Novo é aquele cadastro que a gente já sabe, que está lá ainda, que vai passar por verificação, questão tributária, às vezes questões da qualidade, certificado. Então, não dá para ser utilizado ainda. Todas essas outras aqui, gente, é meramente classificação para o cliente saber como que está. Se está fora de linha, se está zerado, se está sem comercialização. Esses status em si não têm funcionalidade no sistema. Tá? É apenas uma classificação para você saber que aquele material já nem está fabricando mais, está fora de linha. Tá? Ele não influencia em resultado nenhum no sistema. Tá? Quem usava muito isso daqui é a Protidesk, não, Prometal, tá? Mas também que eu já recentemente vi, eles não têm muito mais essas classificações aqui, não. Então, sempre para utilizar um material, tem que estar com status ativo. Um material já utilizado no sistema e que você não quer mais utilizá-lo, eu preciso inativá-lo. Eu não consigo excluir este material por causa da regra de rastreabilidade do sistema, tá? Não confunda a rastreabilidade aqui, tá? É rastreabilidade dentro do sistema mesmo. Se esse material está vinculado a uma estrutura, ou se está vinculado num pedido que foi feito lá atrás, e eu não quero mais usar esse material, eu não consigo excluí-lo, somente inativá-lo, tá bom? Tipo do material. Então, eu vou colocar aqui o tipo, né, no estoque aqui, se é um material de revenda, se é um material em processo, se é um material acabado. O que é importante aqui? Grupo de material. Esses 3 pontinhos aqui no cadastro de material é um pouco perigoso, porque essas amarrações aqui são meras amarrações num cadastro de material, mas se eles não estiverem muito bem condizentes com aquele material, dá problema. Por exemplo, o grupo do material, o que é importante nele? Essa informação aqui, ó, vendável, serviços e diversos. No grupo de material, eu só vou colocar que ela é serviço, tá até a setinha aqui, quando realmente aquele material for uma prestação de serviço. Às vezes, pode haver confusão quando eu falo de industrialização. Então, às vezes, eu coloco um material, chocolate, vamos lá. Então, lá eu tenho um material chocolate que eu vou industrializar. Eu vou mandar uma remessa desse chocolate meu para uma outra empresa que ele vai industrializar. E o cliente entende, às vezes, industrialização por serviço. E ele coloca o grupo daquele material como serviço. O que vai dar problema na hora que ele for enviar a nota fiscal? Porque quando o grupo do material é serviços, a Cefaz entende que tem que ter um ISSQN. O que é o ISSQN? É o Imposto sobre Serviços. Mas, nossa, daí o cliente fala, mas não tem nada a ver, ISS é um material, tem o ICMS dentro da configuração fiscal. Tá, tudo isto por que dá todo esse transtorno? Porque colocou um grupo de materiais no cadastro do material em que este grupo está classificado como serviço, tá? Então, acendeu uma luzinha lá. Se o material não é prestação de serviço, o grupo não pode estar classificado como serviço. Não pode, ok? Outra atenção no cadastro material. Tipo. Tipo do material. Também, né? Uma amarração simples, só, às vezes até passa desapercebido. Mas ele tem um vínculo muito grande em muitas rotinas do sistema. E é o que eu falei no começo, um cadastro, ele vai impactar lá nos finalmente, lá às vezes até um ano depois, no encerramento, né? Se o cliente não controla aquilo mês a mês, pode dar problema muito tempo depois. E tudo, às vezes, por causa de uma amarração incorreta no cadastro material. Este tipo,
ele interfere no cadastro do tipo, a classe do material. Essa classe do material ele vai influenciar nas rotinas de custo, de engenharia, de produção, em conjuntos de venda. Então, às vezes, eu tenho um conjunto de venda que essa classe ela tem uma classificação própria. Tá? O tipo de custo vai influenciar diretamente no processo de custo. Se, por exemplo, o meu material é revenda, estou fazendo, esse material meu é revenda, eu coloco um tipo de matéria-prima que ele está cadastrado tudo para gerar custo, para compor a engenharia, vai estar tudo errado, né? Por quê? Porque as amarrações que eu estou fazendo no cadastro material não estão condizentes com ele. Tá? Então, eu tenho que ter na minha mente que o tipo, por exemplo, ele influencia totalmente no processo de custo hoje, não só em custo, tá? No SPED fiscal, tá? Já vi erros aqui que o cliente tinha um cadastro de energia elétrica, por exemplo, e no SPED fiscal estava como matéria-prima. Então, quando entrava lá no cadastro, importava o arquivo do SPED, dava errado, dava erro de validação. Por quê? Porque o cadastro do material estava com o tipo errado, porque o tipo, na verdade, tinha que ser de energia elétrica, não matéria-prima. Tá? Influencia também lá na geração de arquivos magnéticos. O tipo ainda influencia no código de barras. Então, existem materiais que eu preciso informar o código EAN, né, que é o código de barras no XML. Então, como que faz isso? Como que faz para o código de barras ir na nota fiscal? O meu tipo de material precisa estar com esse flagzinho, valida código de barras. Né? Porque daí aqui no cadastro material vai ter o código de barras nele amarrado e irá para o XML devido a este parâmetro, tá? Então, é uma amarraçãozinha no cadastro material, mas olha quanta coisa que interfere. Tá? Então, de fato, são cadastros simples. Cadastro de empresa, cadastro de material é simples, é só dar incluir. Não é, a gente tem que ter uma visão um pouco mais além, para a gente saber que pequenos parâmetros, pequenos cadastrozinhos podem influenciar lá na frente. Né? Então, é acender a luzinha. Tá? Ok. Outro ponto no cadastro material, aplicação. Temos aqui a aplicação de entrada e aplicação de saída, tá? Industrialização e comercialização, eu nem destaquei muito, tá vendo? Tá parecendo um carnaval aqui, né? Precisa, sei lá o que tá parecendo aqui. Enfim. Porque é comum, né? A gente costuma utilizar bem a industrialização, né? E a comercialização. 3. O que isso daqui vai influenciar? Industrialização de terceiros. Ele utiliza essa aplicação na rotina quando a gente vai fazer o retorno do processo de industrialização automático. Então, é aqueles casos em que a gente vai emitir uma nota de remessa e o sistema vai trazer automaticamente o retorno daqueles itens. Tá? Os meus materiais vinculados àquilo, ao retorno, eu preciso estar com a classificação 3 de industrialização de terceiros. É só isso para o funcionamento? Não, não é só isso. Mas a aplicação de entrada e de saída interfere num processo de retorno de industrialização de terceiro. Se tiver qualquer outra classificação, ele não vai enxergar e não vai trazer aquele material como sendo o retorno de terceiros, tá? Classificação 4, prestação de serviço. Influencia totalmente nas minhas notas fiscais de serviço, tá? Aqui no cadastro do material, por exemplo, se eu pegar, quando eu cadastro um material de prestação de serviço, eu tenho que informar esta lista de serviço aqui, para ela, que ela é um campo obrigatório para a nota fiscal de serviço. O que faz ela habilitar aqui para mim? É os serviços do grupo.
Então, se eu tenho que selecionar um grupo que esteja classificado como serviço para habilitar a lista de serviço e eu seguir com o processo. Basta fazer isso? Não. Eu tenho que estar com a minha aplicação prestação de serviço. Tá? Então, gente, o que é o cadastro? Ele tem que estar condizente com as informações. Né? Se eu colocar uma lista de prestação de serviço e dizer que aqui é 10 diversos, não vai dar certo. Tá? Por quê? Não é a mesma coisa. Eu tenho que ter uma classificação de prestação de serviço. Até porque até o CFOP irá errado. Certo? Energia elétrica. Eu tenho uma classificação, uma aplicação de entrada e de saída específica quando o meu cadastro de material for energia elétrica. Por quê, Paula? Porque o modelo de nota fiscal, tanto de energia elétrica 5, como de comunicação 6, é um modelo distinto. Também ocorrem erros no SPED, porque eu tenho lá o meu cadastro de material com a classificação de energia elétrica, o meu modelo, lá, ou minha comunicação, material como comunicação, com a aplicação 6, comunicação. Porém, eu entrei com a nota modelo 55, por exemplo. A hora que eu for importar esse arquivo para o SPED fiscal, vai dar erro. Por quê? Olha só, ele vai dar um erro mais ou menos assim. A aplicação desse material é energia elétrica, mas o modelo é 55? Não, não é 55 o modelo de energia elétrica. É 06 o modelo da nota. Por que ele consegue visualizar isso, fazer esse confronto? Por causa da aplicação do meu material. Tá? Então, a aplicação é importante no cadastro. Frete. O frete serve para processos de conferência de frete. Então, quando eu vou entrar com uma nota e eu quero conferir o frete, para habilitar essa conferência de frete, a aplicação tem que estar frete. Para eu fazer a importação de um CTE pelo robozinho, a minha aplicação tem que estar SET, que é o frete. Tá? Outro processo que a aplicação influencia, ativo, processo de ativo fixo. Tá? O 8, sempre que eu colocar um produto com a classificação 8, ele vai obrigar eu preencher a ficha do bem nas rotinas do sistema. Então, se eu for fazer um pedido de compra, que a aplicação do material é 08, eu não vou conseguir confirmar um pedido de compra se eu não informar a ficha do bem. Tá? Tudo isso por quê? Porque eu coloquei a classificação 8, tá? Por que eu coloquei na mesma corzinha o 8 e o 10 diversos? Porque tem clientes, gente, que a gente sabe que ele não faz o controle lá no contábil da ficha do bem. E ele tem um ativo fixo na empresa dele, mas ele não controla no sistema. Como que eu faço aí, Paula? Eu não posso classificar como 8. Se eu classificar como 8, ele vai obrigar a ficha do bem. Então, eu coloco como 10 diversos. Porque daí ele não vai fazer confronto nenhum lá com o contábil, tá? Mas isso somente para empresas que não controlam ativo fixo pelo sistema. Um exemplo clássico é a CIAS, né? Associação Ebenezer. Eles usam o sistema, na verdade, só industrial, eles não têm nada na parte de contabilidade. E eles têm os ativos dele, cadastro de material de ativo. Então, eles não podem classificar como 8. Então, às vezes, cai algum chamado, né, com problema de configuração fiscal, de natureza de operação, porque eles colocaram 08. Mas daí, você viu 08, você pergunta para o cliente, você controla ativo fixo pelo sistema? Controlo. Então, beleza, mantém. Não controlo. Então, não pode ser classificação 8, tá? Classificação 9, uso e consumo, né? Materiais de uso e consumo que a gente já sabe. 11 e 12 também são aplicações distintas de combustível. Quem usa bastante? Diesel truck.
tá? Essas duas tags, essas duas aplicações, elas vão em tags específicas no SPED. Então, quando eu vou fazer alguma venda de combustível, eu tenho que indicar o código ANP, eu tenho que, ele vai numa tag diferenciada por ser combustível, tá? Então, essa aplicação influencia na tag lá da nota fiscal, tá bom? Então, a aplicação é muita coisa, né, gente? Então, assim, é importante, pelo menos, a gente ter noção o que cada uma impacta nos processos. Então, se eu estou tratando de serviço, a minha aplicação tem que estar serviço, não pode estar 10 diverso, não pode estar 9 uso e consumo, tá? E assim vai, só para a gente ter uma noçãozinha aí. E no cadastro também de material, além da forma clássica da gente incluir, eu posso também copiar um material, tá? Essa cópia de material, ela deu um probleminha recente, acredito que nessa versão esteja correto. Quando eu copiava um material e colocava esses dois parâmetros, copiar roteiro de produção, rotinas e estruturas, o que eu alterasse no meu material de origem, alterava também no meu material de cópia, tá? Então, isso foi um defeito que já foi tratado. Acredito que na 1210 ou da 2010 ou da 29, 28 em diante está certa. Mas nas anteriores pode ser que esteja algum problema ainda relacionado a isso, tá? Então, eu tenho a possibilidade também de copiar o item, né? Fazendo a geração automática ou colocando aqui manualmente o que eu quiser, tá? Posso copiar o código de barras similares e tudo. E ele configura certinho. Outros pontos importantes aqui, além do tipo do grupo que nós falamos, é o NCM, precisa ter um NCM válido, cadastro de despesa e local de estoque, né? Então, às vezes, não sei se vocês já se pegaram, hora que vai cadastrar um item. Vamos tentar. Informe um local de estoque ou uma conta de despesa. Então, todo material é obrigatório ou ter um local de estoque ou ter uma conta de despesa, tá? No mínimo um ou outro, ou os dois. Eu posso ter cadastro de material que tenha uma despesa amarrada e também um local de estoque amarrado, tá? Eu só não posso não ter nada, tá? Porque no fim das contas, para tudo lá no contábil. Todo o processo de uma empresa vai para lá na contábil. Então, como que o sistema vai contabilizar as movimentações deste material? Ou por uma conta contábil de estoque, ou por uma conta contábil de despesa. Por isso que é obrigatório, ou um ou o outro, tá? Rastreabilidade. Vou marcar se este material vai controlar de fato a rastreabilidade dele, desde a entrada até a saída dele, tá? Posso controlar também só controle de estoque e não rastreabilidade, tá? O que é controlar só os lotes? Ele, na hora de incluir o material, ele vai criar os lotes, tal, mas ele não vai ter um controle total do processo. Então, por isso que muitos clientes utilizam realmente os dois, porque se eu quero o lote, eu quero realmente o controle total dele. Somente com a rastreabilidade que eu vou ter o controle desde o início do meu processo até o final, tá? Quanto a lotes, tá bom? Aqui, gente, tem inúmeros parâmetros que eu acho que não a gente vai falando no decorrer dos módulos, porque senão, ou depois das dúvidas, vocês me perguntam um ou outro, que eu não vou ficar repassando todos aqui, até porque todos os descritivos tem também no manual, tá? Esses são os principais, esses são os campos obrigatórios para um cadastro de material. Só quero enfatizar aqui uma coisa, porque ultimamente teve bastante chamado relacionado a isso. Aqui na abinha fiscal, eu coloco a unidade de medida para a nota de exportação, tá? Não necessariamente eu preciso ter lá no meu complemento de materiais a conversão, tá? Por quê?
Tem casos, gente, que sempre quando eu falo nota de exportação, a gente vai ter um treinamento disso específico. Mas a unidade de medida lá fora do país é diferente. Então, por exemplo, o meu material aqui, eu controlo como peças. Vamos ver isso daqui. Aqui, ó. Eu controlo como peças. No meu estoque, ele vai ser peças. Mas lá não existe essa unidade de medida peças para este material lá na Alemanha, que eu vou vender. Então, eu tenho que vir aqui e fazer a conversão da unidade de medida. Então, lá no comércio exterior, qual que é a unidade de peças é equivalente a qual? O sistema. Coloquei NCM. Pelo NCM, eu vejo aqui. Qual que é a unidade? Por exemplo, quilo. Deixa eu pegar um. Ah, é quilo. Então, vou colocar quilo aqui. Uma peça é quantos quilos? Ah, é 5. Uma peça é 5 quilos. Isto daqui, gente, só vai influenciar na unidade tributado do XML. Ele não converte quanto a estoque, tá? Ele não faz nenhuma alteração no estoque. Se de fato eu tenho uma conversão de unidade de medida para modificar as conversões no meu estoque, aí é lá no complemento de material. Mas, se é somente para a nota de exportação, olha, eu tenho que emitir uma nota de exportação que a unidade tributável é diferente. Aonde que eu preencho isso para ir no XML? Cadastro de material, abinha fiscal, unidade de medida para exportação. Tá? A mesma coisa quando eu coloco aqui que o cadastro do meu material é combustível. Se é combustível, ele vai exigir uma tag específica. Qual que é a tag? Combustível, abinha fiscal, combustível, código DNP. Tá? Então, tem várias coisas, né? No cadastro material, eu posso incluir já o roteiro de produção, tá? Incluir aqui as rotinas, a estrutura, que ele já faz uma NP automática para colocar em produção, tá? Então, cadastro material influencia em muitas rotinas aqui, que a gente tem que, às vezes, prestar um pouquinho de atenção e saber os pontos que podem influenciar mais aí. Aí, do decorrer, na hora que tiver as dúvidas, vocês vão me falando. Um caso também que recentemente eu peguei, sempre quando esse material tem submissão tributária, código SEST. Acho que hoje está todo mundo colocando isso, porque é um campo obrigatório. Também aqui é no cadastro material, tá? Cadastrando o material, só confirmar e seguir com o processo no sistema. Vamos colocar um aqui, Almox. Falei bastante o cadastro material, né? E um exemplo clássico de cadastro de material, quando eu vou enviar a nota fiscal, fala que o CPROD, que é o código do produto, está inválido. Então, ó, quando a gente não usa a composição lá de estrutura mercadológica, qual que é o risco? O risco é acontecer isso, tá vendo? Que aqui no final tem um espacinho. Então, esse espacinho aqui, na hora de formar o XML, dá um caractere inválido, tá? Então, dá esse problema aqui. Como que eu faço para corrigir tudo isso agora, Paula? Código de material não tem como ajustar, né? Dar um alterar no código, no cadastro do material e ajustar. Não, vou ter que excluir todo o processo, excluir o cadastro material, incluir de novo, ou só pelo banco de dados. Porém, já falei com um programador uma vez, aconteceu comigo isso, e ele não ajustou no banco de dados, por quê? A gente viu aqui que o cadastro de material, ele tem um monte de ramificação, por exemplo, estrutura, NP. Nossa, eu vou ter que vasculhar no sistema inteiro aonde foi parar esse material, em tantas e tantas tabelas. Então, por isso que quando dá esse tipo de problema de caractere inválido no CPROD, tá? No CPROD, tem que excluir o material e cadastrar de novo, tá? Se é no XPROD, que é a descrição do produto,
Se essa descrição não foi automática, eu consigo alterar. Só dá um alterar no cadastro material. E ajustar o que eu preciso aqui, tá? Mas no código do material, tá vendo que ele não habilita? Eu não consigo alterar. Se o problema está aqui, eu preciso realmente excluir o item ou inativar o item e fazer um novo e todo o processo de novo, tá? Se é xprod, eu consigo alterar na descrição. Se é código, eu não consigo alterar mais, certo? Um outro ponto de cadastros básicos no sistema, condição de pagamento. Então, temos lá menu, cadastros, condições de pagamento. Tenho a condição de pagamento, que isso daqui já na implantação já é realizado, né? Então, eles já fazem lá um levantamento das condições que o cliente tem, que eles já cadastram. O sistema hoje tem vários parâmetros, tá? Acho que é mais fácil eu abrir no sistema. Cadastros. Condições de pagamento. O código é sequencial, descrição normal. Tipo, eu posso ter para ambos. O que é ambos? Compra e venda. Eu posso ter a mesma condição para compra e venda. Ou eu posso ter aquela condição, só vou usar para compra. Ou só vou usar para venda. E um exclusivo para impostos, tá? Status dele sempre ativo. Se eu tenho aquela condição e não quero usar mais, eu não vou conseguir excluir, a não ser que não esteja amarrada em algum processo. Acabei de cadastrar uma condição de pagamento, tudo bem. Mas se eu já utilizei ela na rotina, eu só posso inativá-lo. Tá bom? Parâmetros. Aqui, para a gente configurar uma condição de pagamento, primeiro de tudo, a gente precisa ter na nossa mente o que eu quero dela. Qual realmente vai ser? Vai ser 3 parcelas? Uma, 30, 60, 90 dias? O IPI vai ser na primeira parcela? Ou eu vou poder desmembrar o valor do IPI em todas as parcelas? Eu posso alterar essa condição de pagamento? Vai ter frete? Esse frete vai ser na primeira parcela ou não? Essa condição, eu não vou considerar a semana que eu emiti, né? Então, o que é esse fora? Eu não considero essas possibilidades. Então, por exemplo, eu estou emitindo hoje, dia 14/10. Eu quero que a minha condição comece a contar fora essa semana. Ou fora o mês. Tá? O sistema não irá considerar a contagem do prazo o que você indicar aqui. Ou não, nenhum. Começa a partir da minha data de emissão. Tá? Tipo, dias corridos, dias úteis. Tá? O que é interessante aqui, eu posso colocar um dia da semana. Tá? Às vezes tem cliente que pede, eu preciso configurar uma condição de pagamento, só que o vencimento sempre tem que cair numa segunda, ou numa terça, ou numa quarta. Qual o problema que eu vejo aqui? Que aconteceu comigo, que não deu para usar essa ferramenta aqui. Tá vendo que ele não conta o prazo? Onde eu coloco 30, 60 dias? Não. Se eu emito, por exemplo, agora dia 14, a primeira quarta-feira vai ser o vencimento. Tá? A não ser que eu coloque, por exemplo, o fora. Por isso que aqui entra o fora. Então, fora mês, a próxima quarta-feira. Certo? Posso também colocar dia do mês. Dia do mês. Qual que é o dia fixo que eu quero que caia? Eu quero que caia sempre dia 28. Esta condição de pagamento sempre vai cair dia 28. Consigo configurar também. Fora o quê? Fora mês, fora semana ou não? Nenhum. Dia do mês, estão todos os meses no dia 28, em 3 vezes. Ok?
Aqui, você viu que eu coloquei 3, ele já vem as 3 parcelas. Ah, Paula, mas na verdade, esse daqui eu não quero prazo de 28. Não, não dá para alterar, gente, desculpa. Porque não é prazo, é dia fixo, né? Então, ele já está falando que é 28. Então, tá certo. Dias corridos, dias úteis, tá? Então, tudo aquela coisa. Para configurar, eu preciso ter em mente do que eu quero, né? Fim de semana, se eu quero tratar ou não, tá? O dia da semana, posterior à data, inferior à data, numa quarta-feira, posso alterar, 30 dias. O que eles usam muito? IPI na primeira parcela, né? Então, a condição, você vai de acordo com o que você precisa configurar. Hoje, o sistema ainda, não, apesar de todos esses parâmetros aqui, ele não contempla todas as condições de pagamento. Então, às vezes, ainda é necessário uma trigger. Um exemplo, por exemplo, a Tupi pediu um tempo atrás que a condição de pagamento fosse assim, se o vencimento caísse na segunda até quarta, o vencimento seria numa quarta. Se o vencimento caísse numa quinta a domingo, o vencimento seria numa segunda. Não, o sistema não consegue ter essa tratativa, tá? Então, ainda precisa de relatório de requisito para abrir e fazer uma trigger no sistema. Mas, mediante todas essas configurações aqui, chegou uma solicitação, testar se realmente o sistema hoje não está fazendo, realmente não consegue automatizar aquilo, tá? Porque trigger corre um risco, né? Se desativar, se fazer alguma coisa errada. Então, antes de abrir uma solicitação para trigger de condição de pagamento, dá uma testadinha para ver se de fato ele não contempla aquela condição, tá? Então, é só cadastrar, normal, sem nenhum problema, tá? E se eu não utilizar mais essa condição, inativar ou não, tá? Criei a condição de pagamento, basta? Não, eu preciso amarrar ela em uma forma de pagamento. Então, menu, cadastro, forma de pagamento. Eu tenho as diferentes formas de pagamento aqui. A forma de pagamento tem parâmetros importantes também, tá? Além de você configurar coloca a descrição, conta contábil. Se eu quiser que esta forma de pagamento, a apropriação da nota dela seja numa conta contábil específica, eu amarro uma conta contábil aqui. Muitos clientes utilizam a conta previsão. Então, por exemplo, que vem um caso, por exemplo, Mercado Livre. O cliente pode estar aqui, ter uma conta previsão lá no contábil para que ele controle todos os que foram no Mercado Livre, numa conta contábil de previsão específica. Assim, quando ele usar sem a forma de pagamento 89, vai cair sempre, por exemplo, a 310. Tá? Ele indica aqui, ele força uma conta previsão, tá? Para que ele tenha o controle lá no financeiro que todas as vendas que ele fez no Mercado Livre caem sempre na conta 310, ao invés da 300, que é a clássica que a gente usa, tá? Este campo aqui utiliza-se sempre para o SAT, para fazer a identificação, cupom fiscal, tá? Índice SAT/NFE obrigatório, tá? Se eu for utilizar esta forma de pagamento para a nota fiscal eletrônica, eu preciso informá-la. Isso daqui, da onde que surgiu isso? É da nota técnica, tá? Tudo que está na nota técnica da Cefaz, eu tenho que informar aqui. Definir o que ele é. É cartão de crédito, o que é, tá? Se não dá problema também na hora de enviar a nota. Posso configurar a forma de pagamento, parcela mínima. Esta forma de pagamento, por exemplo, eu só posso usar se a parcela for no mínimo R$ 100, tá? Aí, atrelada ao parâmetro 29 lá em vendas, a hora que eu for fazer um pedido de venda,
que o pedido de venda for de R$ 50, por exemplo, ele vai dar uma mensagem que não pode ser utilizada devido à parcela mínima. Então, é uma trava que eu consigo para controlar aqui. Ou eu posso recalcular essa parcela, eu mantenho, permito que aquele pedido de venda seja inferior, porém, eu quero que caia numa conta contábil específica. Para eu saber, opa, essa daqui, ó, ela passou, eu não travei o meu processo de vendas, mas eu tenho o controle lá quando a previsão for abaixo do mínimo. Tá? Outro parâmetro que é na forma de pagamento, que é muito utilizada para os clientes, que é a baixa automática. Não sei se vocês já viram. O que isso faz? Quando eu configuro na forma de pagamento que esta forma realiza a baixa automática, a hora que eu emito ou entro com a nota fiscal, o financeiro não precisa ir lá incluir, né, financeiro, recebimentos, incluir, ou financeiro, pagamentos, incluir. Não, o sistema, devido à forma de pagamento que ele utilizou, ele já realiza a baixa automática. Então, tá, essa forma aqui é Mercado Livre. Então, é uma venda. Então, quando eu utilizar a forma 89, eu quero que a baixa seja automática no tipo de recebimento, que ele dê a baixa em dinheiro e que ele use o recebimento na conta Caixa Econômica. Então, a hora que eu emitir a nota fiscal, o lançamento financeiro, ele já é realizado automaticamente lá no financeiro. Então, ele já é dado a baixa, o financeiro não faz nada. Ele já realiza a baixa automaticamente, tá? Às vezes vocês podem pegar, analisar algum caso que está lá o tipo automática. É por causa que veio aqui da forma de pagamento. Esses outros parâmetros, a maior parte deles, né? Começando daqui, forma de pagamento aceita troco, TEF, tudo de SAT, tudo de cupom fiscal, tá? Também usa a mesma metodologia de rastreabilidade do sistema. Se eu já utilizei essa forma e eu não quero mais utilizá-la, eu posso bloquear a forma de pagamento. E sempre que eu utilizar a forma de pagamento para emissão de boleto, imprime boleto. Tá? Tenho a forma cadastrada, criei uma nova condição lá, eu preciso amarrar aquela condição à forma de pagamento. Então, tem o botãozinho incluir e excluir. Então, eu quero incluir uma condição aqui na compras. Então, incluir condição, ele vai abrir a tabela de condição de pagamento, só dar duplo clique, que ele já vem aqui, já está incluso. Mesma coisa, eu não quero mais a condição 2, não, é só vir aqui excluir condição. E aí ele não pode dar esse erro, senão ele vai ser verificado no suporte. Na verdade, gente, esse erro aqui, ó, é porque já foi utilizado essa condição de pagamento lá nas rotinas, tanto de compras, de vendas. Então, não tem jeito. Não vai conseguir, tá vendo? Que ele até fala, operação não permitida, registros filhos localizados, tá? Isso daqui não tem o que fazer. Tá? Tem até a Protidesk, ela abriu um chamado um tempo atrás, querendo fazer um limpa, por dentro do sistema não consegue. Tá? Aí verificar se por script, alguma coisa assim. Neste caso, o que ela pode fazer? Somente inativar a forma de condição 003, tá? Mas ela vai ficar aqui amarrada ainda, por quê? Porque já houve a utilização dela, condição 3, na forma 1. Tá? Por questões, regras básicas de rastreabilidade do sistema, não é possível excluir esta condição de pagamento, tá? Uma observação na condição de pagamento é, sempre quando a minha condição de pagamento for ambas ou vendas, eu preciso amarrar na tabela de condição, né? A gente já sabe também. Se fosse uma condição de pagamento de compras, o processo já acabaria aqui. Eu já tinha cadastrado a condição, já tinha cadastrado já tinha amarrado a condição na forma de pagamento, conseguiria utilizar ela normalmente numa compras, numa entrada de notas, tá? Porém, se eu quero utilizar para vendas, eu preciso amarrar também aqui em vendas, política comercial, condições de pagamento. Então, tem uma tabela de condição de pagamento que eu utilizo
para fazer as amarrações, tá? Então, vir aqui, incluir, coloco a sempre 01. Se é uma nova, ela não vai estar inserida em nenhuma tabela, né? Eu não peguei nenhuma ali para incluir, vamos ver se vai trazer alguma. Confirmo, coloquei o cabeçalho aqui, a data da vigência, incluir. Qual é a condição de pagamento que eu quero incluir? Só amarrar, colocar 001 aqui. Confirma. Isso daqui é porque ela já está incluída, tá? Então, eu dar um incluir aqui, ele vai dizer, deseja copiar todas as condições de pagamento para resultante? Sim, ele vai trazer a condição para pagamento resultante e confirmar. Confirma a gravação? Sim. E ele já gravou. Dia 14/10, a minha nova condição. Uma coisa, assim, que é interessante falar aqui, que acontece bastante nos clientes, é a vigência. Então, por exemplo, como que eu posso falar isso? O correto, gente, é sempre nós, ao colocarmos uma nova tabela de condição para uma nova condição de pagamento. Porém, nós temos o hábito, e os clientes também, de alterar a data no sistema, né? Então, eu venho aqui, a minha última data de vigência é do dia 2/5. Então, eu vou colocar aqui 1/5 e fazer a manutenção nela. Ao invés de eu criar, eu altero ela aqui e incluo a condição. Uma coisa, sim. Tá? Então, onde eu coloquei ela? Aqui, mas o correto é sempre incluir uma data de vigência, tá? Por que que às vezes os clientes fazem isso? Porque às vezes ele vai fazer algum pedido retroativo ou fazer uma APC de um pedido retroativo, uma APV, no caso, de um pedido retroativo. Se eu coloquei esta condição de pagamento em que a data da vigência é do dia 14/10, eu só posso usar para pedidos do dia 14/10 em diante. Mas tem casos que eles querem usar para pedidos retroativos. Aí a condição de pagamento não vai aparecer para ele utilizar, tá? Então, aí o certo é ele fazer um novo pedido, tá? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes eles vêm aqui, altera a data e coloca na vigência retroativa. O sistema não bloqueia, permite, então eles vão fazendo isso. Mas sempre quando for instruir um cliente a fazer alguma coisa na tabela de condição, sempre criar uma nova com uma nova data de vigência. Tá bom? Então, aqui eu passei os pontos já para vocês. Seria isso. Estes são os cadastros, né? Não são somente esses os cadastros básicos do sistema, mas acredito que são os principais para a utilização do sistema industrial, para a gente começar a utilizar as ferramentas de suprimentos, de vendas, de emissão de nota, são os principais cadastros de material, empresa, base e forma de condição para começar a utilizar a compra e venda, tá? Então, agora eu vou abrir perguntas para vocês. Agora, Dani, eu não sei como que para a gravação. Deixa eu ver aqui. Pausa.